Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso terceiro exercício relativo aí à parte das estruturas de repetição com a utilização dos desvios incondicionais que nós temos aí disponíveis na linguagem Python, tá certo? Então, para isso, vamos abrir aqui o nosso PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês, então, aí a minha sugestão de resolução a nossa terceira questão sobre os desvios incondicionais que nós temos na linguagem Python. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir aqui o nosso PyCharm Community para começarmos a desenvolver aqui, então, a nossa terceira questão aí sobre os desvios incondicionais. Então, eu vou clicar aqui, então, sobre o ícone na minha barra de tarefas do PyCharm. Vou entrar aqui no nosso projeto Exercícios Python. E aqui dentro desse projeto eu já tenho ali, né, o nosso arquivo .py sobre a lista aí dos desvios incondicionais. Vou fechar aqui o nosso navegador de arquivos e lembrando que na aula passada nós fizemos aí o nosso segundo exercício sobre os desvios incondicionais que nós temos da linguagem Python. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? E aqui logo abaixo nós temos o enunciado da terceira questão, que diz o seguinte: escreva um programa em Python que solicite ao usuário uma string e, em seguida, percorra cada caractere dessa string. O programa deve imprimir apenas as consoantes, né, encontradas na string, pulando aí, no caso, as vogais, utilizando para isso, então, a instrução contínua. Então, vamos começar aqui a desenvolver, então, esse nosso código da terceira questão. E, para isso, eu vou declarar inicialmente uma variável chamada texto, e essa variável vai ser informada pelo usuário. Então, eu vou colocar assim, ó, texto vai receber, então, como é um tipo de dado str, né, ou seja, uma string, eu posso entrar diretamente com a instrução aqui, né, com a função input, e aqui eu posso pedir para que o usuário, então, digite uma string. Vou colocar dessa maneira, dois pontos, um espaço. Logo na sequência, com uma saída de dados, eu vou chamar a função print aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, do que se trata esse nosso código. Vou colocar assim, ó, consoantes encontradas na string. Certo? E aqui agora eu já posso, então, começar a desenvolver a lógica do meu programa. E para isso eu vou fazer a utilização de uma estrutura de repetição com o for mesmo. Então, eu vou utilizar assim, ó, para caractere in range. In range não, né? Estou pensando aqui que é números. Na verdade, agora nós estamos trabalhando com string. Então, para caractere em texto, eu vou colocar aqui dessa maneira aqui, ó, dois pontos. Eu já vou entrar no meu bloco da estrutura de repetição e vou criar aqui já uma estrutura condicional dentro dessa minha estrutura de repetição. Vou fazer assim, ó, se o meu caractere, veja só, vou utilizar aqui o método lower para me pegar apenas as letras minúsculas, né, dos meus caracteres dentro da string de texto, in, no caso, né, se caractere.lower in. Aí, no caso, eu vou utilizar aqui, ó, todas as vogais, no caso, A, E, I, O, U, tá certo? E aqui eu já posso, então, fazer a utilização da instrução continue. Dessa maneira, ele vai ignorar todas as letras, né, consideradas aí que tiver as vogais A, E, I, O, U, no caso. E aí, dessa maneira, eu já posso criar aqui uma segunda estrutura condicional da seguinte maneira aqui, ó. Se, né, o meu caractere, eu vou fazer aqui a verificação se ele se trata todos de letras aí do meu alfabeto. Para isso, eu vou utilizar o método isAlpha. Aí, no caso, dessa maneira, eu tenho certeza que se trata de letras do meu alfabeto. Então, se caractere.isAlpha, aí eu já posso, então, aqui agora,
mostrar na tela para o usuário, né, os caracteres da minha string apenas com as consoantes. Então, eu vou colocar aqui agora, ó, caractere, e logo na sequência, com uma vírgula, eu vou colocar aquele nosso parâmetro end, para que ele coloque ali todas as consoantes, uma do lado da outra. E aqui, né, para finalizar o nosso programa, eu já posso, então, utilizar, então, uma finalização aqui com o fim do programa, aqui a partir da função print, e eu vou colocar assim, ó, _barra N para ele dar uma quebra de linha, fim de programa. Então, dessa maneira aqui eu já posso, então, rodar o meu código. Para isso eu vou clicar em cima da aba lista de desvios incondicionais, run lista de desvios incondicionais, e aqui ele já me pede, né, para digitar uma string. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, assim, ó, Python, colocar um valor numérico aqui, ó, 3.9, por exemplo, é sensacional. Vou colocar aqui o sinal de exclamação e consoantes encontradas, 2 pontos, né? Eu tenho aqui a letra P, o Y, TH, ele pulou a letra O, depois ele mostrou a letra N, não mostrou os números, né? Depois a letra H, não mostrou a letrinha E, depois o S, ignorou o E, depois vem a letra S, N, S no caso, C, ignorou o I e o O, depois a letra N, ignorou a letra A e, por fim, mostrou aqui a letra L no caso. Então, eu posso, inclusive, aqui, rodar novamente aqui o meu código, ó, colocar aqui, por exemplo, Feliz 2025, por exemplo, né? Já estamos nos aproximando aí de 25, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, veja que ele mostrou apenas a letra F, L, Z, ignorando ali os números e as vogais que tem dentro ali da minha string do texto. Então, dessa maneira aqui, pessoal, nós finalizamos então aqui a resolução do nosso terceiro exercício aí relativo à parte dos desvios incondicionais da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí a minha sugestão de resolução da nossa terceira questão ali envolvendo os desvios incondicionais disponíveis da linguagem Python, onde nós pegamos ali um texto qualquer e apresentamos ali apenas as consoantes desse texto, ignorando ali todas as letras que tinha ali, as vogais, né, contendo as vogais e também os números, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!